A forma como você se apresenta no digital, no seu posicionamento nas redes sociais, interfere bastante no que você tem a dizer. Mas isso não quer dizer que você precisa estar sempre de blazer e de batom vermelho. E isso é importante a gente trazer, porque muita gente ainda acredita que a única forma de conseguir autoridade sobre o que está falando, a única forma de ser confiável ou de transmitir essa sensação de confiança para as pessoas é justamente colocar uma carapuça que talvez não seja a sua. Tudo bem você usar o blazer, o batom vermelho, se expressar da forma como você se sente melhor. Mas nunca, nunca, nunca não tá tudo bem considerar que essa é a única forma que você pode se expressar e é uma regra que você deveria seguir. A gente tem visto bastante tendência em relação a esse sentido, sabe? De se posicione dessa forma, faça dessa forma, coloque isso, coloque essa roupa. Mas a verdade é que quanto mais você vai vestindo camadas que não são suas e que você acredita que são a única forma de conseguir se posicionar a partir dessas coisas que você entra em contato, essas coisas que você vê, aí sim é mais difícil da gente identificar o que é realmente seu e você vai estar montando um personagem que não vai conectar com ninguém. E o pior, que vai fazer você estar representando algo que não tem nada a ver com quem você é, com o que você gostaria de ser, ou com as coisas que você acredita, sabe? Então, o problema não é o blazer, não é o batom vermelho, não é a maquiagem pesada, que talvez você já tenha ouvido falar, não é o cabelo feito, ou não é o cabelo que tem que ser daquela forma. O problema é a gente acreditar, primeiro, que existe uma única forma de conseguir se posicionar no digital, e que existe uma única forma de conseguir se apresentar para as pessoas, uma única forma que vai te trazer autoridade, que vai te trazer confiança, que vai te trazer mais clientes, mais pacientes, que provavelmente é o que você quer quando você tá buscando esse posicionamento no digital, principalmente o posicionamento profissional. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta no digital é justamente encontrar essa originalidade, é encontrar uma forma sua de estar presente, porque é essa forma sua de estar presente que vai se conectar, que vai fazer com que as pessoas confiem mais em você, e não vestir essa camada, essa carapuça de coisas que não são suas e que as pessoas ficam dizendo que é a única forma de se posicionar. Tem muita gente viralizando hoje com roupa de academia e falando sobre vendas, por exemplo. Tem muita gente viralizando hoje indo na contramão de tudo que a gente acredita que precisa ser. Os executivos que não usam roupas de executivos, ou as pessoas que se sentem livres o suficiente para se expressar da forma como são realmente. E se você parar para perceber, se você rolar o seu feed, ouvir as pessoas que você segue, aquelas pessoas que a gente mais sente confiança, mais sente intimidade de alguma forma e que mais está aberto a escutar o que elas têm a dizer, são as pessoas que não seguem exatamente uma fórmula pronta, mas são as pessoas que a gente consegue entender que estão falando de um lugar que nos traz autenticidade, que a gente consegue entender que aquela pessoa que está falando ali do outro lado da câmera é realmente aquela pessoa. Então, toda vez que alguém te disser, eu sempre falo isso, né? E eu gosto sempre de repetir. Toda vez que alguém te disser que você tem que seguir uma fórmula mágica, uma fórmula pronta, que você tem que ir por aquele caminho, e principalmente quando alguém te diga que aquele é o único caminho possível para você conseguir o que você tá querendo, principalmente no digital, a gente tem muitas dessas besteiras no digital. Sempre desconfia, porque existe sim técnica, existe sim estrutura, existem tendências. Técnica do marketing, né? A gente tem alguns princípios, algumas questões que realmente fazem sentido. Funcionamento de algoritmo, organização de conteúdo, alguns termos como, por exemplo, linhas editoriais, formatos de conteúdo, que são teorias, que são coisas técnicas que fazem sentido a gente ver, pensar e entender. E aqui a gente sempre segue a lógica da estratégia, né? A estratégia, quando a gente tem uma estratégia de direcionamento, uma estratégia de comunicação para o seu digital, a gente sempre parte desse pilar técnico. Mas além dessa técnica, existe muito de entender quem é você, quem é a sua marca, como que você se expressa, com quem que você tá falando. E aí, a partir disso, sim, entender qual caminho é mais interessante seguir. Não só considerar os caminhos tradicionais do blazer com o batom vermelho. E aqui, claro, né? Eu falo do blazer e do batom vermelho como uma questão que a gente sempre ouve, sempre escuta bastante, mas que serve para várias outras coisas. A gente precisa sempre encontrar esse nosso local autêntico, essa forma da gente se posicionar. E isso tá muito batido, mas na prática isso significa que a gente precisa entender como a gente vai colocar o que a gente tem da gente dentro no digital. Até que ponto a gente tá confortável de expressar e de compartilhar a nossa intimidade, mas também a nossa intimidade de ser quem somos. E a partir disso construir uma comunicação que faça sentido para quem ouve, que faz sentido para você e que também faz sentido para os objetivos do seu negócio hoje. Por isso, em resumo, se alguém te disser que você precisa de um blazer e do batom vermelho para se posicionar, para ter autoridade, para as pessoas acreditarem no que você tá falando, primeiro, não cai nessa. E segundo, sempre desconfia. Pensa como que você pode se expressar da melhor forma e comunicar com as pessoas que te interessam da melhor forma, mas nunca dentro de uma lógica muito fechada, de uma estratégia que é a última salvação e daquele negócio que a gente sempre escuta, que é você tem que fazer isso para conseguir o resultado no digital.